E deixa eu te perguntar, seu pai, Max Altman, era das relações internacionais, você tem um irmão que eu acho... Ele está trabalhando na Veja ainda? Meu irmão trabalha na Veja de uma maneira, com algumas interrupções, ele trabalha na Veja há 40 anos. Há 40 anos, né? E da onde surgiu a ideia de criar o Opera Mundi? O Opera Mundi surgiu... A ideia de criar o Opera Mundi surgiu ali por 2007, 2008, quando a política externa brasileira era vibrante, o Brasil crescia no mundo, e eu e outras pessoas fomos nos dando conta que não existia nenhum veículo de esquerda que tratava a questão internacional com relevo. E não tem até hoje, tá, Breno? Você vai para a cobertura internacional da Folha, dá vontade de chorar o que eles estão falando do Milei. Mesmo no campo de esquerda, no campo progressista, não havia isso. Não. Não é? Não. Então, aí a gente falou, não, vamos criar um veículo cujo objetivo seja cobrir a política internacional, cobrir a situação internacional e a política externa brasileira, dedicado exclusivamente a esses dois pilares. E aí é que surge o Opera Mundi, o próprio nome tem a ver com essa característica de cobrir a situação internacional. Ali a gente funda, o Opera Mundi foi fundado em dezembro de 2008, mas ele começa a circular publicamente em março de 2009. Então nós temos aí de 15 para 16 anos, né? 16 anos, agora em março, 16 anos que circula o Opera Mundi, está no ar. Depois a gente criou o canal é mais recente, tem 4, 5 anos, aí já tratando de temas brasileiros e vários outros temas, mas o Opera Mundi como site nasceu disso e continua a ser assim. Se as pessoas quiserem informações sobre a política brasileira, não adianta ir no Opera Mundi. Agora, se quiserem uma boa cobertura sobre a situação internacional, lá é o lugar. Né? Grandes entrevistas, grandes reportagens, artigos, informação sobre política internacional, é lá que vai encontrar. Agora, nós só cobrimos a política brasileira quando ela repercute no exterior. Alguma coisa que já tá pegando bem lá fora. Alguma coisa que bateu lá fora, então sempre aí vai ser qual é a repercussão no exterior de um determinado fato brasileiro. Nós temos hoje colunistas, alguns deles falam sobre a situação nacional, mas o core, núcleo duro do Opera Mundi é a cobertura internacional. É importante, sobretudo na perspectiva da esquerda, né? Porque você pega a cobertura convencional, ela vai atender aos interesses, os lobbies, e vai atender ao ideário liberal. Não tem e mesmo a esquerda brasileira, que tem uma certa tradição internacionalista, o jornalismo de esquerda no Brasil nunca deu muita atenção para a questão internacional. Nunca deu muita atenção. Dava pouca atenção. Eu venho de uma trajetória profissional muito inserida na política internacional. Tá? Ou seja, eu tenho de profissão 43 anos. Grande parte desse período foi vinculado a temas internacionais. Né? Então, também tem isso. Como eu sou o fundador do Opera Mundi, ele carrega, digamos, a minha trajetória. Embora eu esteja afastado do dia a dia do Opera Mundi, do site, já tem uns 7 anos. Quem está editando é o Haroldo? O Haroldo Serafim. O Haroldo estava com ele na China, gente boníssima. Eu não tenho mais relações assim, operacionais com o Opera Mundi, né? Com o site. Eu cuido do meu programa do canal, né? Assim, participo da orientação editorial do Opera Mundi, mas não cuido mais do dia a dia. Porque essas coisas tem gente mais jovem tem que ir assumindo, né? Eu não pretendo obstruir o caminho normal, que é o caminho da renovação, né? Então, eu já me afastei do cotidiano do Ópera, já tem um bocado de tempo. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso, mas eu vou te dizer que eu me afastei em 2016. Tem 8 anos. 9 anos. Nossa, faz tempo já, então. O Paulinho diz aqui, trabalhei com o Breno na juventude. Hoje esse grande jornalista é analista. Breno é referência para o melhor e mais confiável informação. Parabéns, Pedro Zambarda. Obrigado, Paulinho. Obrigado aí você pela lembrança aí. Será ele... que está sem sobrenome, né? Não sei quem é.
Talvez ele tenha trabalhado comigo quando eu tive editora. Não? Eu me lembro de um Paulinho, que é um cara da minha geração, até um pouco mais velho, que trabalhou comigo na editora, escrita nos anos 80. Deve ser ele responde aqui depois, daqui a pouco. Diz aí quem você é, meu querido. A Xanda tem uma pergunta. Breno, você acha que os sionistas vão reagir a esses eventos que exaltam o nazismo, como, por exemplo, o Elon Musk fazendo saudação do Trump? E o sionismo, não tem nada a dizer sobre isso? Gente, o sionismo não é antagônico ao nazismo. Não, né? Não. O sionismo, ele, de certa maneira, ele foi predador do nazismo. Ele foi beneficiado pelo nazismo. Porque o que acontece? O antissemitismo, de forma geral, e o nazismo, de forma particular, eles operaram um ódio generalizado contra os judeus na Europa, tornando a vida dos judeus em muitos países insuportável. E essa vida insuportável levaria, como levou, muitos judeus a imigrarem. Quando o projeto sionista já estava instalado na Palestina, e ele foi instalado nos primeiros anos do século XX, o crescimento do antissemitismo na primeira metade do século XX, que desaguaria no nazismo, esse antissemitismo expulsando os judeus criava uma base favorável para que o projeto de colonização sionista da Palestina se fortalecesse, trazendo esses imigrantes judaicos fugindo do antissemitismo. E há provas fartas de como os líderes sionistas se relacionavam amigavelmente com antissemitas. E de como os líderes sionistas se relacionavam amigavelmente, Pedro, com o nazismo. O Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo, ele escreveu uns diários, ali, além do livro célebre que deu origem ao movimento, que é o Estado Judeu, ele escreveu uns diários. E lá no diário dele, ele mesmo diz: hoje compreendo melhor o antissemitismo. Nós não temos que lutar contra o antissemitismo. Nós temos que aprender com o antissemitismo como ele utiliza as mais diversas armas para fortalecer os seus interesses raciais e étnicos, para utilizar essas armas em favor dos nossos interesses étnicos e raciais. O Theodor Herzl, ele foi negociar, antes da Revolução Russa, ele foi negociar com o ministro do interior da Rússia, que era aquele que comandava os pogroms contra os judeus, para que, ao invés de realizar massacres, interdições, segregações contra os judeus, para que ele cooperasse com o sionismo para um programa de expulsão dos judeus da Rússia para a Palestina. Para povoar, né? Para povoar, para colonizar a Palestina. Durante o nazismo, Pedro, teve entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo Hitler, no período que vai de 1933 a 1938, houve um acordo chamado Acordo Havará. Havará, em hebraico, é uma palavra que quer dizer transferência. Pelo Acordo Havará, os judeus podiam sair da Alemanha, desde que fossem à Palestina, podiam levar seus ativos financeiros, desde que pagassem um imposto de 25%, e desde que esses ativos financeiros levados para a Palestina fossem utilizados para comprar mercadorias da Alemanha nazista. A Alemanha nazista, que a partir de 1935 estava já sob boicote internacional. Sabe por que havia boicote contra a Alemanha nazista? Por quê? Porque a Alemanha nazista, em 1935, tinha aprovado as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg institucionalizavam o antissemitismo na Alemanha, a perseguição aos judeus. Quem que fura o boicote contra a Alemanha nazista? A Federação Sionista da Alemanha. Em nome dos seus próprios interesses. Claro. Agora, depois da guerra, o sionismo fez talvez a mais fantástica operação de propaganda da história. O sionismo conseguiu se apropriar do Holocausto. Ele conseguiu inclusive, essa é a propaganda, assim, a gente é consumidor de mídia zona dos anos 90, eu que nasci em 89,
você olhava e falava, não, Israel tem que existir porque existiu o Holocausto. E aí eles fazem a associação direta, né? Sendo que é uma coisa anterior. Exatamente. Eles se apropriaram com a ajuda da máquina de propaganda norte-americana. Claro. Né? Eles se apropriaram do Holocausto. E se apropriaram do Holocausto para criar um álibi para o projeto colonial sionista. Isso é muito bem explicado num livro do grande Norman Finkelstein, um intelectual norte-americano de origem judaica, um livro que ele lançou já tem anos, que se chama A Indústria do Holocausto. Ou seja, como é que o lobby sionista criou uma indústria ao redor do Holocausto, uma indústria de memórias, uma indústria de afetos, uma indústria cinematográfica, literária, acadêmica, de tal maneira que o sionismo tivesse esse álibi permanente, que é o Holocausto, de tal maneira que o sionismo pudesse, diante de qualquer crítica a essa doutrina, ao Estado de Israel, dizer que é antissemitismo, né? E de tal sorte que o sionismo tentasse criar uma falsa identidade, a identidade entre o próprio sionismo e o judaísmo. Sendo que o sionismo não é identidade judaica. O sionismo é apenas uma corrente ideológica do judaísmo, eventualmente majoritária, depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer uma comparação? Ela é assim. O sionismo está para os judeus como o nazismo esteve para os alemães ou o fascismo para os italianos. Portanto, se você é contra o sionismo, você não é contra os judeus. Da mesma maneira, e quando você era contra os nazistas, você não estava contra os alemães. E se você era antifascista, você não estava contra os italianos. Né? Mas a máquina da propaganda do lobby sionista conseguiu criar essa falsa identidade entre sionismo e judaísmo. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.